Era o ano de 1862 e o sertão de Minas Gerais amanhecia como sempre, quente, poeirento e cheio de promessas que o vento levava embora antes do meio-dia. O sol ainda pintava de dourado as colinas quando um grito cortou o silêncio do riacho que serpenteava pela fazenda Santa Aurora. "Me ajude! Ele tirou meu vestido!" A voz era de uma moça, desesperada, ecoando entre as pedras molhadas e a neblina fina que subia da água. Rafael Duarte, o jovem fazendeiro de 26 anos, estava no curral selando o cavalo baio quando o grito chegou até ele. Homem forte, de mãos calejadas pelo trabalho duro e olhos castanhos que carregavam a firmeza de quem já havia enfrentado muitas secas, ele largou tudo e correu. As botas afundavam na terra úmida, o coração batia forte no peito. Quando chegou à margem do riacho, parou de repente, como se o mundo tivesse congelado. Ali, ajoelhada entre as pedras, tentando cobrir o corpo com os braços trêmulos, estava uma moça de beleza que parecia saída de um sonho e de um pesadelo ao mesmo tempo. A pele clara brilhava com gotas d'água, os cabelos loiros molhados colavam no rosto delicado e os olhos azuis estavam cheios de medo e confusão. Ela tremia, não só de frio, mas de algo muito mais profundo. Rafael sentiu o ar faltar. Nunca tinha visto tanta vulnerabilidade e tanta força misturadas numa só pessoa. Sem dizer uma palavra, ele tirou o poncho de couro que usava sobre os ombros largos e jogou-o sobre ela com cuidado. A moça se enrolou no tecido grosso, ainda soluçando baixinho. "Moça, o que aconteceu?" "Quem fez isso com você?" perguntou ele, a voz rouca de preocupação. Ela levantou o olhar marejado e balançou a cabeça, como se as palavras não conseguissem sair. Eu não sei direito. Só lembro de correr, e depois a água." Rafael se agachou ao lado dela, mantendo distância para não assustá-la mais. Ele viu que não havia malícia ali, só dor pura. "Ninguém merece passar por isso", murmurou. "Venha comigo. Na fazenda tem abrigo, comida quente e ninguém vai te fazer mal." A moça hesitou por um segundo, mas aceitou a mão estendida. Enquanto caminhavam devagar pela trilha, o vento do sertão soprava leve, carregando o cheiro de terra molhada e de algo que parecia o começo de uma grande mudança. Chegaram a Santa Aurora quando o sol já subia alto. Dona Sinhá, a governanta velha e de língua afiada, arregalou os olhos ao ver o patrão chegando com uma desconhecida enrolada no poncho. "Cruz credo, seu Rafael! Quem é essa moça?" Ele respondeu baixo, explicando o que havia acontecido no riacho. Dona Sinhá, apesar da desconfiança inicial, preparou um quarto antigo nos fundos da casa grande, com um cheiro de madeira encerada e flores secas na janela. Clara, era esse o nome que ela conseguiu sussurrar, se sentou na beira da cama, ainda apertando o poncho contra o corpo. "Por que o senhor está me ajudando?" "Nem me conhece?" perguntou ela, a voz fraca. Rafael parou na porta, olhando para o chão. "Porque eu sei como é ser julgado sem saber a história toda. E por que ninguém merece dormir na lama quando pode ter um teto?" Ele se afastou, deixando-a descansar, mas algo dentro dele já sabia que aquela manhã havia mudado tudo. Nos primeiros dias, Clara mal falava. Passava horas olhando pela janela, como se tentasse juntar pedaços de uma memória quebrada. Às vezes acordava gritando no meio da noite, suando frio, chamando por um pai que ela mal lembrava. Rafael dava ordens discretas para que ninguém a incomodasse. Ele mesmo levava comida e água, sempre respeitando o espaço dela. Aos poucos, ela começou a sair do quarto. Primeiro para ajudar na cozinha, depois no terreiro, separando milho ou trançando palha com as mãos ainda trêmulas. Uma tarde, no curral, ela se aproximou enquanto Rafael tratava de um bezerro machucado. "Posso aprender?" perguntou timidamente. Ele sorriu de canto. "Claro. O trabalho às vezes cura o que a palavra não alcança." Entre os mugidos e o cheiro de couro, eles conversaram pouco, mas o silêncio era bom. Pela primeira vez desde o rio, Clara sentiu um leve alívio no peito. Mas a noite trazia os fantasmas. Quando Rafael se aproximava para entregar uma manta, ela se encolhia. "Não me toque, por favor." Ele parava imediatamente, respeitoso.
Só quero que você não sinta frio. Aos poucos, ela contou fragmentos. O nome do pai, Elias Mendes, comerciante de sal e tecidos, a morte dele num acidente suspeito, o sócio traiçoeiro cujo nome ainda não saía inteiro da memória. E as cicatrizes nas costas, marcas de mãos brutas que ela não conseguia esquecer. O vilarejo de São Miguel do Cerro logo começou a falar. Na venda, nas missas, nas rodas de conversa, a moça apareceu pelada no rio e agora mora na casa do patrão. Isso não vai dar certo. Rafael ouvia tudo e respondia com o mesmo olhar firme. Quem fala da minha casa sem respeito, que não volte mais. Ele não se importava com fofoca. Via Clara sorrir timidamente enquanto ensinava a filha de uma agregada a fazer tranças e sabia que valia a pena. Certa manhã, Clara encontrou uma medalha de prata antiga no fundo de uma gaveta. Na borda, quase apagada, a frase, pela verdade, a liberdade. Ela sentiu um choque. Meu pai falava isso. Rafael reconheceu a peça, era de seu próprio pai, Joaquim Duarte, que a guardara anos antes sem explicar de onde viera. A partir daquele dia, a medalha virou talismã. Clara a usava escondida, tocando-a como quem reza. As memórias voltavam em pedaços dolorosos. Uma sala escura, cheiro de pólvora, mãos que asseguravam a força, a voz do pai sussurrando para procurar o que os olhos não veem. Rafael ouvia tudo com paciência. Não foi castigo de Deus, Clara. Foi gente ruim. E gente ruim um dia paga. O padre Miguel, homem bom e de meia idade, começou a visitar a fazenda. Ele conhecia Elias Mendes de outros tempos e, aos poucos, revelou o que sabia. O sócio Antônio Ferraz havia traído o pai dela por causa de ouro desviado. Elias descobrira tudo e pagará com a vida. O incêndio no armazém não fora acidente. Clara chorou nos braços de Rafael pela primeira vez, não de medo, mas de alívio por finalmente ter um nome para a dor. Juntos, eles vasculharam papéis antigos da fazenda e encontraram um recibo que ligava Elias a Ferraz. O mapa gravado na medalha, revelado pelo calor de uma lamparina, apontava para a pedreira perto do córrego da Onça. Uma tarde, com o padre e 2 peões de confiança, cavaram sob a figueira velha. A enxada bateu em metal. Era uma caixa de ferro enferrujada, cheia de barras de ouro, documentos chamuscados e uma carta de Elias. O ouro não era para a riqueza, mas para abrir poços e trazer água para os retirantes da seca. A notícia vazou. O vilarejo se dividiu. Uns apoiavam, outros temiam Ferraz, homem poderoso que ainda mandava na região. Ele mandou recados velados. Um lenço bordado com a letra F encontrado no alambrado após uma invasão noturna. Rafael reforçou a segurança, mas Clara insistia, quero justiça, não vingança. A audiência na pequena corte de São Miguel do Cerro foi o dia mais tenso. A praça lotou. Ferraz chegou sorrindo, cercado de capangas. O juiz ouviu tudo, a carta de Elias, os registros falsificados, o testemunho de Clara sobre as cicatrizes e a fuga. Quando ela mostrou o lenço vermelho, o burburinho virou indignação. O juiz decidiu. O ouro seria destinado à paróquia para obras de caridade, e Ferraz responderia por fraude e tentativa de homicídio. A vitória veio com gosto de liberdade, mas não durou. Naquela mesma noite, fogo irrompeu no telhado da cozinha. Alguém havia ateado. Rafael, Clara e os empregados lutaram horas contra as chamas. O escritório queimou, mas a medalha, caída no chão, foi salva. O calor revelou um desenho escondido no reverso. Um mapa de nascentes, com nomes de vilas sedentas, Jacuí, Itamarandiba, Caeté, Araçuaí, e uma âncora no centro, símbolo de esperança. O incêndio não destruiu, revelou. No fundo falso da caixa de ferro, mais instruções de Elias, transformar o ouro em água para o povo. Padre Miguel abençoou o plano. Rafael e Clara, lado a lado, começaram a abrir o primeiro poço. O sertão seco assistiu ao milagre, água cristalina subindo da terra. Meses depois, a fazenda renasceu. As paredes ainda tinham marcas pretas, mas agora ecoavam risadas.
Clara e Rafael se casaram numa cerimônia simples na capela, com o povo todo presente. Ela usava o vestido azul que um tropeiro trouxera, e ele o poncho que a cobrira no primeiro dia, agora reformado com retalhos do tecido antigo. As alianças foram feitas com prata da própria caixa de ferro, gravadas com a âncora por dentro. Eu cheguei aqui sem nada, disse Clara diante do altar, e encontrei tudo. Rafael respondeu. E eu encontrei o rumo que meu coração procurava desde menino. Depois do casamento, inauguraram o Poço Elias Mendes. A roldana girou, o balde desceu e subiu cheio. A água caiu no chão seco, formando um círculo que cresceu até virar fonte. O povo aplaudiu, chorou, benzeu-se. Crianças beberam primeiro, rindo. Clara ofereceu uma caneca a Rafael, para o homem que me ensinou que coragem também é carinho. Ele devolveu, para a mulher que transformou cicatrizes em mapa. Anos se passaram. A fazenda Santa Aurora virou nome de esperança. Os poços multiplicaram, hortas brotaram, o sertão floresceu. A medalha ficou pendurada na porta da casa, brilhando limpa. Padre Miguel, já idoso, voltou um dia para dizer que o primeiro poço agora se chamava oficialmente Poço Elias Mendes. Clara sorriu, lágrimas nos olhos. Ele nunca vai secar, porque quem foi bom continua abençoando. Rafael a abraçou por trás no alpendre, vendo o sol se pôr. A gente venceu sem precisar vencer ninguém, só sendo o que somos. Ela encostou a cabeça no ombro dele. A vida, mesmo dura, sempre paga quem faz o bem. E assim, a moça que um dia gritou por socorro no riacho encontrou não só abrigo, mas um amor que transformou dor em fonte, segredo em água, medo em futuro. O sertão, testemunha de tudo, guardou a história para sempre. A da moça do rio e do fazendeiro que, com mãos calejadas e coração justo, provou que a verdade e o amor são o único ouro que o tempo não consegue roubar.